Da lealdade à liderança, Nicolas Ferreira e a disputa pela presidência do Brasil. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente "Deus é meu tudo" para que ele guarde você. Não esqueça de deixar seu like. As luzes do auditório brilhavam intensamente enquanto os gritos da multidão ecoavam. O nome de Nicolas Ferreira era entoado com força, misturando-se ao som dos fogos que explodiam no céu. No centro do palco, ele segurava o microfone com firmeza, o olhar carregado de determinação. Diante dele, milhares de apoiadores agitavam bandeiras, exibiam cartazes e repetiam o lema que vinha ganhando força nos últimos meses. Asterisco, asterisco, o Brasil precisa de renovação. Asterisco, asterisco, a candidatura à presidência em 2026 não era apenas um passo ousado, era um divisor de águas. Nicolas sabia que sua trajetória política sempre esteve atrelada a Bolsonaro, mas a realidade havia mudado. Com o ex-presidente inelegível, a direita precisava de uma nova liderança. Muitos nomes foram cogitados, mas a escolha recaiu sobre ele. Jovem, carismático e combativo, ele reunia as qualidades que a base conservadora buscava. Mas a questão era: conseguiria sustentar essa posição sem rachaduras dentro do movimento? Nos bastidores, o clima era de tensão. O apoio de Bolsonaro era implícito, mas nunca declarado com todas as letras. Para muitos, Nicolas representava a continuidade do projeto que havia sido interrompido, mas para outros, sua candidatura soava como um rompimento sutil. Em reuniões fechadas, estrategistas e aliados debatiam cada passo da campanha. Se não tivermos o apoio total do presidente, perdemos parte da base, alertavam um dos assessores. E se dependermos demais dele, seremos apenas uma extensão do que já passou, retrucava outro. A oposição, por sua vez, já se organizava. O nome de Nicolas causava inquietação entre seus adversários. Jovem e com grande alcance entre os conservadores, ele representava um desafio real. Mas eles sabiam que havia um ponto frágil: a direita ainda não estava completamente unida em torno dele. E era exatamente nisso que apostavam. Os primeiros dias de campanha foram marcados por intensos debates. Aliados de Bolsonaro demonstravam apoio em público, mas nos corredores políticos, algumas dúvidas permaneciam. Ele tem força, mas será que consegue segurar a base sem rachar a direita? A pergunta se repetia entre deputados, senadores e lideranças regionais. Nicolas, no entanto, estava determinado. Essa candidatura não é sobre mim. É sobre o futuro do Brasil, declarou em um evento. A guerra de narrativas ganhava força. Nas redes sociais, a militância se dividia entre os que viam Nicolas como sucessor natural e os que acreditavam que nenhum nome deveria se sobrepor ao de Bolsonaro. Enquanto isso, a grande imprensa tentava explorar qualquer sinal de ruptura dentro do movimento. Manchetes sugeriam um suposto distanciamento, enquanto analistas políticos debatiam se Nicolas teria força suficiente para liderar sem a sombra do ex-presidente. Mas a questão não era apenas sobre política. Era sobre o futuro do Brasil, e Nicolas sabia que cada passo dali em diante definiria não apenas sua trajetória, mas o destino de toda a direita no país. O relógio marcava 9 da manhã quando Nicolas entrou no gabinete de campanha. O ambiente fervilhava com telefonemas incessantes, assessores digitando freneticamente e estrategistas discutindo os rumos da candidatura. Sobre a mesa, uma pilha de relatórios detalhava o cenário político. Pesquisas apontavam um crescimento expressivo de apoio, mas a fragmentação dentro da própria direita ainda era um obstáculo. Sentado à cabeceira da mesa, ele observava as informações. O desafio era claro: conquistar a base bolsonarista sem parecer um substituto direto. A lealdade ao ex-presidente nunca foi questionada, mas os eleitores precisavam acreditar que Nicolas poderia liderar com autonomia. A campanha tomava forma, e os próximos passos seriam decisivos. Enquanto isso, a oposição se movimentava. Articulações de bastidores começaram a surgir para enfraquecê-lo. Grupos progressistas planejavam estratégias para desacreditar sua candidatura, e até setores da imprensa insinuavam que sua juventude era uma desvantagem. Ele não tem experiência suficiente para governar um país, diziam os analistas políticos nos jornais da manhã. Mas Nicolas sabia que o jogo não era apenas sobre experiência. O Brasil queria renovação, e seu discurso estava alinhado com os anseios de milhões de eleitores que sentiam que os últimos anos foram marcados por insegurança e instabilidade. Seu objetivo não era apenas ganhar uma eleição, mas resgatar o sentimento de pertencimento que a direita havia construído nos últimos tempos. A agenda da semana estava cheia. Ele viajaria para o Sul, onde encontraria empresários e líderes do agronegócio. Depois,
seguiria para o Nordeste, um território historicamente difícil para a direita. Precisamos falar diretamente com as pessoas, mostrar que nossa pauta também é para elas, argumentava um dos conselheiros mais próximos. Nicolas concordava, mas sabia que não seria fácil. O avião pousou sob um céu nublado. No aeroporto, uma multidão de apoiadores o aguardava. Com bandeiras nas mãos e gritos de incentivo, seguiam-no até o carro que o levaria ao evento. Dentro do veículo, Nicolas recebeu um alerta de sua equipe. Um grupo de manifestantes contrários à sua candidatura se organizava próximo ao local do comício. A tensão era previsível, e ele estava preparado. No palco, os holofotes iluminavam sua figura enquanto os aplausos ecoavam. Com o microfone em mãos, ele olhou para a multidão e iniciou seu discurso. Falou sobre a necessidade de fortalecer a economia, proteger valores tradicionais e garantir que a liberdade de expressão não fosse ameaçada. Cada frase era acompanhada por aclamações e bandeiras agitadas. Mas do outro lado da praça, manifestantes gritavam palavras de ordem e tentavam interromper o evento. A equipe de segurança redobrou a atenção, mas Nicolas permaneceu firme. O Brasil precisa de diálogo, não de intimidação, afirmou em alto e bom som, arrancando mais aplausos da plateia. Após o evento, assessores revisavam as repercussões. As redes sociais ferviam. O discurso viralizou entre apoiadores, mas os adversários também encontraram formas de atacar. Canais de mídia exploravam cada detalhe, interpretando frases fora de contexto e levantando dúvidas sobre sua capacidade de governar. Nada disso era novidade no jogo político, e Nicolas sabia que cada passo deveria ser calculado. Dias depois, ele se reuniu com líderes conservadores para discutir alianças estratégicas. Alguns estavam dispostos a apoiá-lo incondicionalmente, enquanto outros ainda aguardavam um posicionamento mais claro de Bolsonaro. Nicolas escutava atentamente e sabia que, em breve, teria que tomar decisões que poderiam mudar completamente o rumo da campanha. A cada semana, sua candidatura ganhava mais destaque. O Brasil estava dividido, e as eleições se aproximavam. Nicolas estava pronto para a batalha, mas sabia que ainda havia muito pela frente. A sala de reuniões estava lotada, com aliados e estrategistas sentados ao redor da mesa. Os gráficos projetados na tela mostravam números promissores, mas a equipe sabia que ainda havia um longo caminho até o fim da campanha. Nicolas escutava cada argumento com atenção, avaliando os riscos e oportunidades. A grande questão da noite era a oficialização do apoio de Bolsonaro. Muitos esperavam um pronunciamento direto do ex-presidente, mas o silêncio estratégico ainda era mantido. Enquanto os debates aconteciam, um assessor se aproximou com um celular na mão. Uma mensagem urgente apareceu na tela. Do outro lado da linha, um aliado de peso do bolsonarismo queria uma reunião privada. Nicolas saiu da sala e atendeu. Precisamos conversar. Há uma movimentação acontecendo nos bastidores, e você precisa estar preparado. Ele respirou fundo. Sabia que nada na política acontecia por acaso. Na manhã seguinte, em um hotel reservado, encontrou-se com figuras importantes do movimento conservador. A conversa foi direta. Você tem potencial, mas alguns querem testar sua lealdade antes de declarar apoio total. Há uma desconfiança de que você possa querer trilhar um caminho próprio. Nicolas manteve a postura firme. Meu compromisso é com os valores que sempre defendi. Se há dúvidas, quero esclarecê-las agora. A resposta foi recebida com olhares cautelosos. A direita estava em um momento de transição delicado, e qualquer movimento poderia alterar a balança do poder. Nos corredores políticos, alguns líderes temiam que Nicolas se tornasse uma alternativa independente e enfraquecesse a unidade do grupo. Outros viam nele a única opção viável para 2026. A noite chegou trazendo mais incertezas. Nos jornais, especulações cresciam. Colunistas políticos sugeriam que Nicolas poderia estar buscando seu próprio espaço, enquanto adversários tentavam explorar supostas divisões internas. O jogo era sujo, e cada palavra dita em público ganhava novas interpretações na imprensa. Apesar das dificuldades, a agenda da campanha seguia intensa. Em um evento no interior de São Paulo, ele discursou para milhares de apoiadores, reforçando os pilares da candidatura. Falou sobre segurança, economia e liberdade, enquanto a multidão o ovacionava. Mas nos bastidores, a preocupação ainda existia. Precisamos de um posicionamento claro do Bolsonaro, ou os ataques vão se intensificar, alertou um assessor. Naquela mesma noite, Nicolas recebeu um telefonema inesperado. Era Bolsonaro. A voz do ex-presidente era firme, mas carregava um tom enigmático.
Você está indo bem, mas precisa tomar cuidado. Alguns estão jogando contra dentro do próprio time. Fique atento. A ligação foi breve, mas suficiente para que Nicholas entendesse que o cenário era mais complexo do que parecia. Os dias seguintes foram marcados por novos desafios. Em um debate televisionado, enfrentou jornalistas que tentavam desestabilizá-lo. Perguntas carregadas de ironia buscavam expor contradições, mas ele respondeu com segurança. Cada resposta era calculada para reforçar sua postura de liderança e afastar qualquer dúvida sobre sua capacidade de governar. Enquanto isso, nas redes sociais, apoiadores pressionavam Bolsonaro por um posicionamento mais firme. Ou ele apoia Nicholas de vez, ou a direita pode rachar, escreveu um influenciador conservador. O clima de tensão crescia, e a expectativa por uma declaração pública do ex-presidente aumentava a cada dia. Em meio a essa turbulência, Nicholas e sua equipe decidiram agir. Organizaram um grande evento em Brasília, onde fariam um pronunciamento decisivo. O local estava lotado, bandeiras tremulavam e gritos de apoio ecoavam pelo ar. No palco, ele pegou o microfone e olhou para a multidão. Sabia que aquele momento poderia mudar os rumos da eleição. Antes que pudesse começar a falar, um burburinho tomou conta do público. Pessoas apontavam para uma movimentação próxima à entrada. Um grupo de seguranças abriu espaço, e então, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era Bolsonaro, caminhando lentamente em direção ao palco. O público explodiu em gritos e aplausos. Nicholas sentiu o peso daquele momento. O que aconteceria nos próximos minutos poderia definir tudo. O silêncio durou poucos segundos, mas a tensão no ar fazia parecer uma eternidade. A multidão vibrava enquanto Bolsonaro subia ao palco. Nicholas observou com atenção, sem demonstrar hesitação. A chegada inesperada do ex-presidente mudava tudo. Apoiadores aguardavam ansiosos pela sua fala, e a imprensa registrava cada detalhe. Bolsonaro pegou o microfone, olhou para o público, com a voz firme, começou a falar. O Brasil precisa de continuidade. Não é sobre uma pessoa, mas sobre um projeto. Estamos aqui para garantir que nossos valores não sejam destruídos. Seu tom era enigmático, sem uma declaração explícita de apoio, mas as palavras eram suficientes para incendiar a plateia. Nicholas manteve a compostura, esperando o momento certo para falar. Quando pegou o microfone, sentiu a pressão do olhar de todos sobre ele. O Brasil quer mudança, mas quer alguém que não tenha medo de lutar. Eu estou aqui porque acredito nesse projeto. Não sou substituto de ninguém, sou continuidade. A resposta arrancou aplausos, e ele percebeu que a estratégia era reforçar sua independência sem perder o apoio da base bolsonarista. Nos bastidores, estrategistas da campanha comemoravam. O evento ganhou força nas redes sociais, e o discurso de Nicholas foi replicado por influenciadores conservadores. No entanto, a grande questão ainda permanecia. Bolsonaro havia demonstrado apoio ou apenas mantido a influência sem abrir mão do controle. A imprensa explorou essa dúvida ao máximo. Manchetes variavam entre elogios à capacidade de Nicholas de se firmar como líder e análises sobre a falta de um endosso direto. Analistas políticos debatiam se a estratégia era um aceno para fortalecer a campanha ou apenas um movimento para manter a direita sob seu domínio. Enquanto isso, no Congresso, figuras influentes da direita se reuniam para discutir os impactos do evento. Alguns acreditavam que era a consolidação de Nicholas como candidato, enquanto outros temiam que o jogo ainda estivesse aberto. A incerteza pairava no ar, e cada movimento precisava ser calculado. Nos dias seguintes, Nicholas intensificou sua agenda. Passou por estados estratégicos, reforçou alianças com lideranças regionais e ampliou sua presença na mídia. Em uma entrevista ao vivo, foi questionado sobre sua relação com Bolsonaro. Meu respeito pelo presidente é inquestionável, mas essa eleição não é sobre o passado, e sim sobre o futuro. A resposta foi precisa, sem criar atritos, mas deixando claro que sua candidatura não dependeria apenas do aval de terceiros. A esquerda, percebendo a força crescente da campanha, redobrou os ataques. Novas estratégias de deslegitimação surgiram, e acusações começaram a circular. A equipe de Nicholas estava preparada, mas sabia que o jogo ficaria mais pesado conforme a disputa se acirrasse. Em um jantar com aliados, Nicholas discutia os próximos passos. Não podemos ficar na sombra de ninguém. Se queremos vencer, precisamos mostrar que temos nosso próprio caminho. O grupo concordava, mas a dúvida ainda permanecia. O apoio total de Bolsonaro viria ou o ex-presidente manteria a cautela até o último momento? As semanas avançavam,
e os eleitores acompanhavam cada novo capítulo da corrida presidencial. O Brasil estava dividido, e a direita passava pelo maior teste de unidade de sua história. Nicolas sabia que, dali em diante, cada palavra e cada gesto poderiam definir o destino da eleição. As pesquisas começaram a refletir o impacto dos últimos acontecimentos. Nicolas crescia em popularidade, mas a margem ainda era apertada. O apoio da base conservadora era sólido, mas a resistência de setores moderados e indecisos preocupava sua equipe. Era preciso ir além do discurso tradicional e conquistar novos eleitores sem perder a identidade que o trouxera até ali. Uma reunião com estrategistas foi convocada às pressas. O clima era tenso. Precisamos de um movimento forte para consolidar essa candidatura. Algo que mude a narrativa e traga a campanha para um novo patamar, sugeriu um dos assessores mais experientes. O desafio era claro: manter a base unida sem parecer refém de antigas lideranças, ao mesmo tempo, se tornar uma alternativa confiável para aqueles que ainda tinham dúvidas sobre sua capacidade de governar. Nos bastidores, o clima entre aliados de Bolsonaro oscilava. Alguns viam Nicolas como o único nome viável, enquanto outros ainda aguardavam uma declaração mais contundente do ex-presidente. A incerteza gerava especulações e fazia com que opositores tentassem explorar possíveis divisões internas dentro da direita. Nicolas decidiu agir. No dia seguinte, sua equipe anunciou um evento nacional em Brasília, onde ele apresentaria suas propostas com mais profundidade. A intenção era demonstrar preparo e liderança sem depender de gestos externos. O anúncio causou impacto imediato, com aliados e adversários atentos ao que seria dito. A noite do evento chegou, e o local estava lotado. A imprensa cobria cada detalhe, e o público aguardava com expectativa. Quando Nicolas subiu ao palco, sentiu a energia da multidão. Pegou o microfone e começou a falar com firmeza. O Brasil precisa de mais do que discursos. Precisa de ação, de coragem e de compromisso. E é exatamente isso que eu trago para essa eleição. A multidão aplaudiu, e ele seguiu reforçando seus compromissos com segurança, economia e liberdade. Mas foi no final do discurso que o momento decisivo aconteceu. O tempo da dúvida acabou. Não estamos aqui para repetir o passado, mas para construir o futuro. E eu estou pronto para liderar esse futuro. As palavras foram recebidas com entusiasmo, mas também trouxeram questionamentos. Nicolas estava se afastando de Bolsonaro ou apenas reafirmando sua própria identidade política? No dia seguinte, os jornais analisavam cada frase dita. Comentários de aliados mais próximos do ex-presidente sugeriam que o gesto de Nicolas era esperado, mas que um posicionamento oficial ainda era necessário. Entre apoiadores, o debate se acirrava. Parte comemorava a independência demonstrada, enquanto outros temiam que a base se fragmentasse sem um alinhamento claro entre as lideranças. A oposição não perdeu tempo e tentou explorar a situação. Discursos começaram a circular insinuando que Nicolas não era tão diferente de seus adversários internos. Enquanto isso, analistas políticos debatiam se sua candidatura havia ganhado força ou se estava prestes a enfrentar uma crise dentro do próprio grupo que o impulsionava. Nicolas seguiu em frente. Viagens pelo país foram intensificadas, encontros com lideranças locais se multiplicaram, e a campanha começou a apresentar propostas detalhadas para diferentes setores. O foco agora era consolidar sua candidatura além do eleitorado conservador mais fiel e conquistar os indecisos. Um novo debate presidencial foi marcado, e as expectativas cresceram. Aliados esperavam que Nicolas usasse a oportunidade para reforçar sua posição como líder da nova geração da direita, enquanto adversários preparavam ataques para questionar sua capacidade. O palco estava montado, e todos sabiam que aquele embate poderia redefinir o rumo da eleição. O dia do debate chegou. Os holofotes iluminavam o palco enquanto os candidatos tomavam seus lugares. O auditório estava lotado, e milhões de brasileiros acompanhavam pela televisão e pelas redes sociais. Nicolas respirou fundo antes de ouvir a primeira pergunta. Sabia que seria atacado de todos os lados, mas estava preparado. Seu principal adversário da esquerda tentou descredenciá-lo logo no início. "O senhor não tem experiência para governar um país", disparou. Nicolas manteve a calma e respondeu com firmeza. "Experiência não é sinônimo de competência. O Brasil já foi governado por gente com décadas de política, e veja onde estamos. O povo quer resultados, não discursos vazios." A plateia reagiu com aplausos, e a estratégia dos adversários começou a se tornar mais agressiva. Tentaram vinculá-lo ao bolsonarismo de forma negativa, insinuando que ele seria apenas um reflexo do passado.
Eu respeito a história do movimento conservador, mas minha candidatura representa o futuro. O Brasil precisa seguir em frente sem medo, rebateu. Nas redes sociais, sua performance virou o assunto do momento. Apoiadores comemoravam a postura firme, enquanto opositores tentavam distorcer suas falas. Analistas políticos destacavam que ele conseguirá se posicionar como um candidato sólido, mas ainda precisava consolidar alianças. Enquanto o debate repercutia, uma nova questão surgia nos bastidores. Algumas figuras influentes da direita começaram a cobrar um posicionamento mais claro de Bolsonaro. Se ele está com Nicolas, precisa dizer isso com todas as letras, argumentavam. O silêncio do ex-presidente já não era visto como estratégia, mas como incerteza. A campanha seguiu intensa nos dias seguintes. Nicolas viajou para o Nordeste, onde enfrentou protestos organizados por opositores. Em um evento ao ar livre, teve seu discurso interrompido por um grupo de manifestantes. A equipe de segurança interveio, mas ele não recuou. Pegou o microfone, sem alterar a voz, encarou a multidão. Democracia é isso. Vocês têm o direito de discordar, e eu tenho o direito de falar. O Brasil não será governado pelo medo ou pela intimidação. As imagens se espalharam rapidamente. Enquanto apoiadores viam coragem no gesto, críticos tentavam pintar a cena como um sinal de polarização crescente. A campanha sabia que a narrativa precisava ser controlada. O foco deveria permanecer nas propostas, não nos conflitos. A pressão sobre Bolsonaro aumentava. Alguns aliados do ex-presidente começaram a se manifestar publicamente, cobrando um endosso definitivo. A direita precisa estar unida para vencer. Se Nicolas é o nome, que fique claro para todos, declarou um senador conservador. Em meio a essa turbulência, Nicolas recebeu um convite para uma reunião reservada. O local foi mantido em sigilo, e apenas poucos assessores foram informados. Quando chegou, encontrou Bolsonaro esperando. O ex-presidente o analisou por alguns segundos antes de falar. Você está indo bem, mas há quem queira testar sua lealdade até o último momento. Nicolas entendeu o recado. A aliança dentro da direita ainda era frágil, e qualquer erro poderia custar caro. Precisava manter sua independência sem perder o apoio da base que o impulsionava. A conversa durou mais de uma hora, cheia de trocas estratégicas, mas sem uma definição clara sobre o futuro. Nos dias seguintes, especulações cresceram. Manchetes sugeriam que Nicolas e Bolsonaro estavam divergindo sobre os rumos da campanha. Adversários aproveitaram a brecha para tentar explorar um suposto racha dentro da direita. A tensão aumentava, e o tempo para um posicionamento definitivo estava se esgotando. A equipe de Nicolas sabia que uma decisão precisava ser tomada. Se o apoio de Bolsonaro não viesse de forma clara, seria necessário seguir sem ele. O cenário era incerto, e a eleição se tornava uma disputa cada vez mais imprevisível. A pressão sobre Nicolas crescia a cada dia. O país estava dividido, e sua campanha caminhava sobre uma linha tênue entre consolidar sua liderança e manter o apoio da base conservadora. Nos bastidores, aliados tentavam decifrar os sinais vindos de Bolsonaro, mas o ex-presidente continuava enigmático. Enquanto isso, os adversários exploravam a incerteza para enfraquecer sua posição. Em uma reunião estratégica, assessores alertaram para o impacto do silêncio prolongado. A falta de uma declaração clara pode custar votos decisivos. Precisamos de uma resposta definitiva ou seguir em frente sem esperar. Nicolas escutou atentamente. Sabia que esse momento chegaria, mas a decisão não era simples. Se forçasse uma ruptura, poderia perder parte da base. Se esperasse demais, passaria a impressão de que não liderava sua própria candidatura. Enquanto avaliava seus próximos passos, uma nova oportunidade surgiu. Um evento de grande porte seria realizado em São Paulo, reunindo lideranças da direita e empresários influentes. Seria o momento ideal para mostrar força e ganhar mais autonomia dentro do movimento. A equipe preparou o discurso com cautela. A mensagem precisava ser clara, ele estava pronto para governar. No dia do evento, a plateia lotava o auditório. Quando Nicolas subiu ao palco, os aplausos ecoaram pelo salão. Ele respirou fundo antes de falar. O Brasil precisa de liderança, coragem e uma visão clara de futuro. Não estamos aqui para reviver o passado, mas para construir um novo caminho. Com ou sem apoio de qualquer figura política, eu estou pronto para essa missão. As palavras causaram impacto imediato. O auditório explodiu em gritos de apoio, mas nos bastidores, as reações eram mistas. Alguns aliados viram o discurso como um passo necessário para consolidar sua independência.
Outros temeram que fosse interpretado como um rompimento velado com Bolsonaro. No dia seguinte, a repercussão tomou conta da mídia. Manchetes destacavam sua postura firme, enquanto analistas debatiam se o movimento era um risco ou uma jogada estratégica bem calculada. Redes sociais foram inundadas com discussões sobre o futuro da campanha. O eleitorado conservador estava dividido entre aqueles que viam Nicolas como um novo líder e os que ainda aguardavam uma definição mais clara da aliança com Bolsonaro. A pressão para um posicionamento definitivo do ex-presidente se intensificou. Senadores e deputados bolsonaristas começaram a se manifestar. Alguns declararam apoio incondicional a Nicolas, enquanto outros adotavam uma postura mais cautelosa. O impasse se tornava evidente. A campanha precisava seguir adiante, com ou sem uma bênção oficial. Entre reuniões e viagens, Nicolas recebia informações contraditórias. Alguns aliados garantiam que o apoio de Bolsonaro viria no momento certo. Outros alertavam que ele poderia estar sendo testado para ver até onde conseguiria ir sozinho. O tempo para definições se encurtava, e cada movimento precisava ser preciso. Os adversários da esquerda, percebendo a complexidade da situação, intensificaram os ataques. Estratégias de desinformação se espalharam, tentando explorar a falta de uma unidade clara na direita. A campanha precisou reagir rapidamente para controlar os danos e reforçar a mensagem de que o foco era no país, não em disputas internas. A cada novo evento, Nicolas reafirmava sua candidatura com mais convicção. A estratégia de consolidar uma identidade própria começava a dar frutos. Pesquisas indicavam que ele conquistava apoio além do eleitorado tradicional da direita, alcançando setores que antes estavam distantes do movimento conservador. A reta final da campanha se aproximava, e a tensão crescia. A incerteza sobre o posicionamento de Bolsonaro ainda pairava no ar, mas Nicolas sabia que não podia mais esperar. O momento da decisão definitiva estava chegando, e ele precisava demonstrar que estava preparado para liderar o Brasil sem depender de ninguém. Os dias se tornavam cada vez mais intensos. A campanha de Nicolas avançava, mas a indefinição sobre o apoio de Bolsonaro ainda pairava sobre sua candidatura. Em reuniões fechadas, estrategistas tentavam decifrar os sinais do ex-presidente. Ele não quer dividir a direita, mas também não quer perder o controle do movimento, analisou um dos assessores mais experientes. A questão era simples e ao mesmo tempo complicada, até onde Nicolas poderia ir sem um endosso direto. Enquanto isso, a base conservadora se movimentava. Deputados e senadores alinhados ao bolsonarismo começaram a se dividir entre aqueles que declaravam apoio total a Nicolas e os que preferiam esperar um posicionamento mais claro de Bolsonaro. Esse impasse refletia nas pesquisas. Ele mantinha um crescimento sólido, mas parte do eleitorado ainda aguardava um sinal definitivo do ex-presidente antes de tomar uma decisão. A campanha preparava um grande comício no Rio de Janeiro, considerado um dos redutos mais importantes da direita. O evento era visto como um termômetro para medir a força real da candidatura e avaliar o impacto da ausência de Bolsonaro. Enquanto a equipe organizava os detalhes, Nicolas recebia uma ligação inesperada de um influente aliado. Ele pode aparecer, mas não há garantias. Esteja preparado para qualquer cenário. No dia do evento, a multidão tomava as ruas. Milhares de apoiadores erguiam bandeiras e cantavam slogans da campanha. Nicolas subiu ao palco e começou seu discurso com segurança. Reforçou suas propostas para a economia, segurança e valores conservadores. O público respondia com entusiasmo, mas o ponto alto da noite ainda estava por vir. Os olhos se voltaram para a entrada principal quando um burburinho começou a se espalhar. Alguns seguranças abriram passagem, e Bolsonaro surgiu entre a multidão. O evento parou por alguns segundos. Ele acenou para os apoiadores e caminhou lentamente até o palco. Nicolas o observava de longe, mantendo a postura firme. O que aconteceria nos próximos minutos poderia definir o futuro da campanha. O ex-presidente pegou o microfone e olhou para o público. Estou aqui porque o Brasil precisa continuar no caminho certo. Precisamos de alguém que tenha coragem, que não se curve diante do sistema. E eu vejo essa coragem no Nicolas. O público explodiu em aplausos, enquanto estrategistas da campanha registravam mentalmente o peso daquela declaração. Nicolas pegou o microfone logo depois, sem perder o ritmo. Bolsonaro abriu um caminho, mas agora é hora de avançarmos. O Brasil não pode voltar para as mãos erradas, e eu estou pronto para essa luta. O público reagiu com gritos de apoio, e os momentos finais do evento se tornaram históricos. Nos dias seguintes, a repercussão foi intensa.
A declaração pública de Bolsonaro era o que faltava para consolidar Nicolas como o principal nome da direita. Analistas políticos debatiam se esse movimento seria suficiente para garantir a vitória ou se os desafios da reta final ainda poderiam mudar o jogo. Os adversários não perderam tempo e intensificaram os ataques. Acusações começaram a surgir, tentando desestabilizar a campanha e associar Nicolas a escândalos antigos. A estratégia era previsível, e a equipe já esperava esse tipo de ofensiva. Eles vão tentar de tudo agora. Precisamos manter o foco e não cair em provocações, alertou um assessor. A reta final da campanha se aproximava, e o Brasil estava mais polarizado do que nunca. Nicolas sabia que os próximos passos seriam decisivos. O apoio de Bolsonaro estava consolidado, mas a vitória ainda não era certa. Cada debate, cada entrevista e cada discurso poderiam definir o resultado da eleição. A tensão crescia a cada dia. As pesquisas mostravam uma disputa acirrada, e a pressão para conquistar os últimos votos se intensificava. Nicolas olhava para o horizonte sabendo que estava perto do momento mais importante de sua vida. O Brasil estava prestes a escolher seu futuro, e ele estava determinado a vencer essa batalha. Os dias que antecediam a eleição se tornaram uma verdadeira batalha. A campanha de Nicolas havia conquistado força após o endosso de Bolsonaro, mas a disputa ainda estava longe de ser definida. Pesquisas indicavam uma corrida apertada, e os ataques dos adversários se tornavam cada vez mais agressivos. Enquanto isso, sua equipe trabalhava incansavelmente para garantir que a mensagem chegasse ao maior número possível de eleitores. Nos últimos debates, Nicolas demonstrou firmeza. Respondeu aos ataques com inteligência e reforçou suas propostas com clareza. Seus adversários tentavam desestabilizá-lo, mas ele se mantinha inabalável. O país acompanhava cada palavra dita, cada gesto, cada troca de olhares entre os candidatos. Na reta final, cada detalhe poderia definir o rumo da eleição. A militância conservadora se mobilizava. Redes sociais eram inundadas por mensagens de apoio, caravanas se organizavam por todo o país, e o clima de decisão pairava no ar. Os comícios finais foram marcados por multidões cada vez maiores. Em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas para demonstrar apoio. No Rio, a orla de Copacabana se transformou em um mar de bandeiras e gritos de esperança. A oposição, por sua vez, fazia seus últimos movimentos. Acusações de última hora surgiam em jornais e redes sociais, tentativas desesperadas de enfraquecer sua candidatura. Nicolas, orientado por sua equipe, manteve a postura. Eles tentam nos atingir porque sabem que estamos perto da vitória. Mas o Brasil já não cai mais nesse jogo. O discurso reverberou entre seus apoiadores e reforçou a confiança na reta final. O dia da eleição amanheceu tenso. As ruas estavam movimentadas, e a sensação de que algo histórico estava prestes a acontecer era inevitável. A imprensa cobria cada detalhe, entrevistando eleitores de diferentes perfis. Filas se formavam nos colégios eleitorais, e o país inteiro parecia segurar a respiração à espera do resultado. No início da noite, as primeiras parciais começaram a ser divulgadas. A disputa era voto a voto. Os números oscilavam a cada atualização, e as sedes das campanhas estavam em estado de alerta máximo. Nicolas acompanhava tudo de um gabinete reservado, cercado por seus aliados mais próximos. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som das projeções na televisão. De repente, um novo boletim foi ao ar. A contagem avançava rapidamente. Os números se tornavam mais claros. A vantagem se consolidava. Os gritos começaram a ecoar no salão. A equipe se levantou em comemoração, e Nicolas, por um momento, fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A multidão já se concentrava na Avenida Paulista, aguardando a confirmação oficial. Quando o Tribunal Superior Eleitoral finalmente declarou o resultado, um rugido ensurdecedor tomou conta do país. Nicolas Ferreira era o novo presidente do Brasil. O caminho até ali havia sido árduo, cheio de desafios e incertezas, mas a vitória era inegável. Ele subiu ao palco para seu primeiro discurso como presidente eleito. Olhou para a multidão, segurando o microfone com firmeza, e iniciou suas palavras. O Brasil escolheu a liberdade. A partir de hoje, começa um novo capítulo para nossa nação. A vibração da plateia era indescritível. Bandeiras tremulavam, lágrimas escorriam pelo rosto de muitos que acreditaram desde o início. O país estava pronto para uma nova era, e Nicolas sabia que o verdadeiro desafio começava agora. Mas ele estava pronto. O Brasil havia falado, e a missão de liderar uma nação estava apenas começando.
Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.